Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quinta-feira, dia 21 de novembro, estamos com o Alimento Diário, essa série, o Ministério da Nova Aliança. Nós estamos no volume 1, né? Esse é o volume 1, Conectados com Deus. Nós estamos na quarta semana com a mensagem 4, o único foco na obra de Deus. Ó Senhor Jesus, para a gente continuar focado na palavra, a gente precisa se voltar ao Espírito. Então a gente vai ficar simplesmente olhando para as situações acontecendo ao nosso redor e vamos nos distrair daquilo que realmente importa. Para a gente continuar no Espírito, a gente tem que exercitar o nosso Espírito e pelo exercício do Espírito, o Senhor ele vai nos dar espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, qual a direção que Ele quer nos dar, né? E sabedoria para aplicar isso ao nosso viver e levar isso para outras pessoas como vida, para a gente dar um verdadeiro testemunho diante do Senhor. Senhor Jesus, o importante é sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós. Que cada um de nós seja fiel ao Senhor, fiel ao seu falar, e assim Ele vai nos conduzir segundo a sua vontade em todas as coisas. Que Ele nos abençoe, né, com bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, leitura bíblica. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 1 e 2. Senhor Jesus. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ó Senhor Jesus. Agora o capítulo 4, do versículo 6 ao 15. Senhor Jesus. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasses para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos, e vós fortes. Vós nobres, e nós desprezíveis. Até a presente hora, sofremos fome e sede, e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Senhor Jesus. Outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Senhor Jesus. Não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. A genuína liderança espiritual. Ó Senhor Jesus. Imagine quanto impacto teremos se todos nós tivermos um só foco, não fazendo comparações de um irmão com o outro, nem tendo preferências por esse ou por aquele. O apóstolo Paulo fala, estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto,
Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Com isso, vemos que na obra de Deus não devemos fazer comparações de uma pessoa com outra, nem ter preferências por uma em detrimento de outra. Essa não deve ser nossa prática. Daqui para frente, que todos nós estejamos preocupados apenas em que a obra de Deus seja feita adequadamente. É isso que vai trazer o Senhor de volta. Portanto, vamos colimar nossas ondas, entrar em ressonância e trabalhar todos em ciclo. Assim, seremos uma igreja forte, que pode atravessar qualquer dificuldade. É por termos um só foco que vamos romper as portas do inferno quando estas se opuserem ao avanço do Evangelho. Ó Senhor Jesus! Contudo, o fato de não focarmos em pessoas e de não preferirmos um em detrimento de outro não significa que a obra do Senhor não deva ter liderança. Vemos uma liderança adequada nas palavras do apóstolo Paulo aos Coríntios. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados, porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não terias contudo muitos pais, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Quando falamos que não devemos focar em homens, isso não quer dizer que devemos desconsiderar a autoridade de um servo de Deus. Se enxergarmos que a palavra de um servo de Deus, como Paulo, de fato vem de Deus, teremos bênção. Ó Senhor Jesus! Graças a Deus, muitos estão percebendo que a palavra profética falada entre nós vem da parte de Deus. Essa palavra veio por meio de canais, por meio de servos de Deus, e precisamos reconhecê-los. Contudo, não para exaltá-los, mas para que a obra de Deus seja feita. Se os coríntios não reconhecessem que Paulo era o apóstolo enviado de Deus, a obra entre os coríntios não tinha como avançar. Paulo estava voltado para a obra de Deus, e por causa disso, precisou esclarecer que ele era apóstolo para a igreja em Corinto. Ó Senhor Jesus! Havia ali um grupo de pessoas que gostavam muito do jeito de Apolo, de sua eloquência, de sua maneira de apresentar a palavra de forma poderosa, e desprezavam Paulo, que serviu entre elas em fraqueza física, com temor e com grande tremor. Paulo não se apresentou como um homem forte, alto, de boa aparência e com um discurso que impressionava as pessoas. Ele falou que não esteve entre os coríntios com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas que havia decidido nada saber entre eles, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Disse ainda que havia decidido não pregar outra coisa entre os coríntios, senão a loucura da cruz. Ó Senhor Jesus! Por essas diferenças entre Paulo e Apolo, os coríntios começaram a ter preferências, mas precisamos enxergar que não é algo relativo a ter preferência ou não, mas é de ver quem é a pessoa designada por Deus para cuidar da igreja. Paulo era esse canal para a igreja em Corinto, era um enviado de Deus para os coríntios. Nosso desejo é que cada um de nós escolha o caminho de Paulo, o caminho dos apóstolos, em vez de buscar o caminho de fama, de facilidades, o caminho amplo e espaçoso. Vamos andar pelo caminho estreito, vamos escolher a porta estreita e o caminho apertado. Ó Senhor Jesus! Precisamos perceber o que é um verdadeiro apóstolo. Paulo, ao se comparar com os coríntios, disse: já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasses, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Paulo usava como ilustração o que acontecia naquela época, nas arenas dos anfiteatros. Havia ali vários espetáculos, dentre eles um em que os condenados à morte eram entregues às feras, enquanto os nobres e reis assentavam-se em tribunas a fim de julgar o espetáculo. Ó Senhor Jesus! Ao falar que os coríntios estavam ricos e já reinavam enquanto os apóstolos eram o espetáculo, Paulo queria dizer aos coríntios que eles eram como aqueles nobres que assistiam lá do alto das arquibancadas, enquanto os apóstolos meramente tentavam defender sua vida. Os coríntios apenas aplaudiam quando gostavam de um e vaiavam quando não gostavam de outro. É como se os apóstolos de Deus fossem aqueles que faziam um espetáculo. Eles se afadigavam, trabalhavam em prol do Evangelho de Deus, da realização da obra de Deus, enquanto alguns ficavam apenas olhando e criticando.
Quando o apóstolo trabalhava de acordo com aquilo que era de seu gosto, diziam: gosto desse homem. Mas quando eles faziam algo inadequado a seus olhos, espalhavam rumores. Ó Senhor Jesus! Sem dúvidas, a vida de um apóstolo é muitas vezes desprezada por outros e ele enfrenta muitos sofrimentos. Paulo ainda prossegue testemunhando aos coríntios do que vivia. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Ó Senhor Jesus! O trecho acima nos mostra que, na maioria das vezes, os apóstolos terão de bem dizer quando caluniados, passar fome, nudez, privar-se de morada certa, trabalhar com as próprias mãos, mesmo quando servem aos outros, e ainda quando ultrajados, ficar em silêncio, pois do contrário, os demais não lhe reconhecerão como genuínos servos de Deus. Isso mostra que os que querem servir ao Senhor devem ter essa disposição. O Senhor está alistando um exército destemido, que não busca benefício próprio nem vantagens para si aqui na terra, mas sim a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Isso é fato, né? Senhor Jesus! Quando você começa a buscar a vontade de Deus, então você está ali com a direção do Espírito, né? É muito mais fácil você ser criticado do que as pessoas receberem essa palavra, né? E irem diante do Senhor. Ó Senhor Jesus! Por isso que um canal está sempre insistindo, né? Ao ouvir qualquer coisa, leve diante do Senhor, né? Senhor Jesus! Há alguns que simplesmente olham e falam assim: ah, tá com a Bíblia na mão, então vamos lá, né? Falou palavra bonita que eu gosto, né? Vamos aplaudir, vamos seguir esse aí. Ó Senhor Jesus, agora alguém falou algo, né, reto dentro da palavra, ah, não gostei. Ó Senhor Jesus, hoje infelizmente no meio cristão tem muito disso, né? Querem apenas obedecer uma parte da palavra, aquilo que incomoda, não, isso aqui eu não preciso fazer porque eu tenho meu livre-arbítrio. Ó Senhor Jesus, mas esquece, né, que a gente precisa obedecer o Senhor, né? A gente não está aqui para simplesmente escolher, ficar julgando as coisas, né? Isso é sinal de arrogância, né, de estar cheio de si mesmo, né, Senhor Jesus, se julgando rico, né, se julgando alguma coisa. Quando o Paulo começa a citar aqui, né, no trecho que a gente leu aqui, né, em 1 Coríntios 4, ele fala, né, que está mostrando ali, né, para que a gente não se ensoberbeça, né, da escolha que a gente fez. A gente já viu isso, né, no momento já, né, em semanas anteriores, né, Senhor Jesus, que às vezes é isso que acontece. A gente acaba tomando uma posição e acaba se orgulhando disso. Ah, tem fulano e tem o Beltrano. Ah, eu escolhi fulano, olha como eu sou bom, como eu escolho bem. Os outros não conhecem a palavra como eu conheço. Eu sou muito bom, se todos soubessem o que eu sei, eles iriam atrás de mim. Ó Senhor Jesus, isso é soberba pura, né? Senhor Jesus, a gente não pode fazer isso, a gente pode ficar... Por isso que o irmão está mostrando para nós, a gente deve ficar olhando para o homem. Ah, eu gosto do fulano, gosto do Beltrano. Né? Hoje tem muitos ministérios por aí, tem muita palavra. Né? Julga todas as coisas, retém aquilo que for bom, mas principalmente procura aquilo que está visando a obra de Deus, que vai te ajudar, né, a receber transformação de vida, vai te ajudar de fato a fazer uma obra genuína, né? Algo que Deus pode se agradar, e não algo que é segundo o seu padrão humano, né? Segundo o padrão que a gente mesmo estabelece conhecendo a palavra. Né? Depois de um tempo a gente passa a ser conhecedor da palavra, a gente começa a julgar todas as coisas, né? Senhor Jesus. Aí Paulo faz várias perguntas aqui, né? Quem é que te faz sobressair? O que tens tu que não tens recebido? E se recebeste, por que te vanglorias como se não tivesse recebido? Então Paulo está mostrando para ele o seguinte: olha, a palavra que vocês estão usando para me julgar foi a palavra que nós demos para vocês. Vocês estão se julgando sabedores de alguma coisa? Se vocês sabem alguma coisa, é porque Deus transmitiu para vocês através de nós. Se vocês conhecem, nós conhecemos muito mais. Então preste atenção. Ó Senhor Jesus, eles estavam ali, né, julgando todas as coisas como se, né, fosse mais importante, como se tivesse sobressaído entre os outros, né, como disser, não, eu recebi do próprio Deus aqui, ninguém trouxe para mim, eu é que estou fazendo a vontade de Deus, eu é que sei, eu é que conheço. Ó Senhor Jesus, né, e ele falando, se você tem que reconhecer
de quem vocês receberam a palavra. Então vocês estão se vangloriando de quê? Ó Senhor Jesus. Então, mostrando como a gente leu aqui na leitura, né? A gente, por um lado, não foca em homens, mas por outro lado, a gente tem que reconhecer aqueles que Deus tem usado, né? Senhor Jesus. Né? E não vai simplesmente ficar pensando, ah não, eu gosto do fulano de tal, então tudo que ele fala está certo. Não, eu preciso pegar a palavra, né, e levar diante do Senhor. Eu preciso exercitar meu espírito. Tudo que está sendo falado, tudo que está sendo vivido, levar diante do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa pegar, às vezes acontece, né? A gente faz reuniões, né, para ver direção, né, de certas coisas, né? Faz reunião de serviço, isso e aquilo. Então às vezes ali é falado algo e todo mundo concorda, está tudo certo. Mas aí quando você pega, às vezes, né, leva aquilo diante do Senhor, o Senhor ele faz algumas correções. Né, e a gente precisa fazer o quê? Fazer tudo segundo o Espírito, segundo a vontade de Deus. É a obra dele. E como tocou aqui no Alimento Diário, fazer as coisas de acordo com a vontade dele é que vai trazer o Senhor de volta. Não é fazer qualquer coisa. Ó Senhor Jesus. Né? E aí ele mostra que, né, a gente não deve se orgulhar daquilo que a gente recebeu, mas reconhecer, né, aquele que Deus enviou para nos trazer tal palavra. Né? Não para adorá-lo, não para exaltá-lo, né, Senhor Jesus, mas para de fato, né, pelo exercício do Espírito, a gente identificar, olha, é o Senhor que está dando essa direção, eu preciso praticar. É isso que traz bênção para nós. Né? Ao ouvir uma palavra, a gente extrair algo de riqueza daquilo ali. Né? Senhor Jesus, a gente levar sempre diante do Senhor. Né? Como a gente tem tocado aqui, né? Hoje existem muitas palavras, né, de ensinamento, né, de certas orientações, mas a maioria delas não é uma palavra de direção de Deus para a nossa vida. Né? É algo ali que você realmente pode constatar, olha, isso aqui é bom, olha, isso aqui é um procedimento, isso aqui vale a pena a gente buscar, mas qual a direção de Deus para a nossa vida? Aquilo que vai trazer crescimento para nós. Para isso a gente precisa da palavra profética, e é isso que a gente tem que identificar, qual a direção de Deus para nós. Quantas vezes a gente às vezes está numa situação ali, né, de tristeza, ou alguma situação que está acontecendo conosco, a gente vai buscar o Senhor, né? Senhor, me dá uma direção. Só que às vezes a gente está tão longe do Senhor, tão longe do Espírito, né, ali tão conturbado com as situações, que a gente não consegue identificar a voz de Deus no meio de tanto barulho. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que orar, né? Alguns, né, recebem falar de Deus por meio de sonho, né, outros em oração, e outros vão ali buscando, né? A gente precisa ficar atento. Né? Por isso que a Bíblia fala, a gente tem que purificar sempre o nosso coração. Né? Os puros de coração verão a Deus. Né? Aí você pega, vai ler um livro, né, recebe uma mensagem, né, de repente no celular, ou vai ler alguma coisa, vai ler um artigo e tal. Então até mesmo, né, você está assistindo um filme, você está ali, né, poxa, eu vou distrair minha cabeça, vou ver um filme, e aí o Senhor usa uma situação ali para te mostrar algo, para te fazer se voltar para Ele. Então a gente precisa a todo tempo estar ligados no Espírito, né, ver qual a direção que Deus tem para nós. Às vezes a gente não está numa condição adequada para ouvir, então o Senhor ele precisa usar pessoas, né, para nos alcançar, né, Senhor Jesus, para nos levar ali, né, diante da palavra dele. Né, e ele mostra para nós, né, que a gente precisa ter a mesma disposição dos apóstolos. A gente fica assim, né, a gente gera uma expectativa, olha, vou ali, vou fazer a vontade de Deus, as pessoas vão estar no Espírito, vão receber e tal, e vão todos caminhar, e muitas das vezes não. Às vezes você leva a palavra, o que você recebe de volta é perseguição, é calúnia, né, é mentira, né, Senhor Jesus, é sofrimento. Aí você pensa, Senhor, será que eu errei alguma coisa? Não estou fazendo a sua vontade? Né, e aí tem que vir, né, do Senhor aquela paz que excede o entendimento, você não entendeu nada. Senhor Jesus, mas aí o Senhor por meio do Espírito vai mostrando para você, fique em paz, a minha vontade foi cumprida. Né, e aí depois de um tempo gera fruto. Né, Senhor Jesus, por isso que a gente está sempre tocando essa questão, né, a gente vê como a gente tem edificado, como a gente tem buscado o Senhor, buscar algo genuíno diante dele, aquilo que ele aprova, né, e aí o resultado é que a gente está semeando para a vida eterna. Daqui a um tempo isso vai gerar um fruto. Né, às vezes a gente tem pressa, a gente quer ver as coisas tudo instantâneo, né, mas ele mostra aqui para nós, né, que os apóstolos passaram por muitas coisas. Né, a gente citou aqui, né, nós somos loucos por causa de Cristo e vós sábios. Então, a gente está ali seguindo o Espírito, os irmãos estão recebendo a orientação, conhecem a palavra, mas ficam ali julgando a palavra. Então, olham para nós, para o nosso viver, né, Senhor Jesus. Fala assim, não vou viver assim não, isso é maluquice. Não, aí a gente, como se eles fossem sábios, né? Não, vou ficar aqui que eu já conheço, já sei, eu é que sei o que fazer. Ó Senhor Jesus.
né? Nós fracos e vós fortes, né? Senhor Jesus. Né? Às vezes tem coisa que a gente vai fazendo ali, aí os outros olham para nós e falam assim, ih, olha lá, meu irmão, caiu em pecado. Tadinho dele. Ó Senhor Jesus, está sofrendo, né? Às vezes as pessoas acham que a gente fazia a vontade de Deus, né? Ir, cuidar. A gente não tem tempo para nós mesmos. Aí olha e fala assim, ah, tadinho dele, né? Coitado. Não, eu que sou forte, tenho tempo, faço minhas coisas, né? Senhor Jesus. Por isso está mostrando, né? Vós nobres e nós desprezíveis. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então aí ele mostra, né? Sofreu fome, sede, nudez, foi esbofeteado, não tem morada certa, que está sempre indo fazer a vontade de Deus, está se afadigando, trabalhando com as próprias mãos, né? E o que acontece? Né? Depois de todo esse labor, né? O que recebe em troca? Nada, não recebe reconhecimento. Né? Por isso que eu mostrando para nós que precisa estar disposto, né? A fazer as coisas pelo Senhor, né? E depois sempre levar diante dele, não ficar aguardando o reconhecimento das pessoas, não ficar aguardando as coisas imediatas. A gente precisa realmente, né, buscar aquilo que está no Senhor. E o irmão fala esse trechinho aqui, né? Senhor Jesus, né? E isso chama muita atenção na palavra, né? Por isso estou sempre encorajando a ouvir, né, o vídeo da semana. Fala que, né, quando somos injuriados, bendizemos. Né? Então, o outro vai ali, vai te injuriar, vai te maltratar, e você não pode responder na mesma moeda. Você tem que bendizer, né? Senhor Jesus, tratar bem, né? Senhor Jesus. Quando você for perseguido, você tem que suportar, ficar calado, né? Senhor Jesus, não pode revidar. Ó Senhor Jesus, quando caluniado, tem que procurar reconciliação. Ó Senhor Jesus, os outros falam mentira, falam um monte de coisa, falam coisa contra você, e é você que tem que ir lá pedir desculpa. Né? O outro pisa no seu pé, e você tem que falar, pô, desculpa por não ter tirado o pé debaixo do seu na hora correta. Né? Senhor Jesus. Pô, desculpa não ter percebido que você ia pisar no meu pé. Né? Ó Senhor Jesus, tem que estar disposto a isso. Né? Por isso que fala, até agora temos chegado a ser considerados como lixo do mundo, escória de todos. Né? E aí alguns ficavam ali, né? Ele dá esse exemplo, ficavam ali na plateia, né? Vendo ali os apóstolos lutando, né? Para defender sua vida, né? Para defender os interesses de Deus, e outros estão ali apenas julgando, criticando. Né? Quando fez tudo certinho, no gosto deles, ah, gostei, isso foi bom, tá no espírito, irmão. Né? Ficar ali julgando, né? Ó Senhor Jesus, quando fala que não gosta, né? A gente começa a ir, ó, fulano ali, eu acho que tá fora do espírito, né? Tá vivendo em pecado. Ó Senhor Jesus. E a gente, diante disso tudo, tem que se manter manso, humilde, né? Senhor Jesus. Né? Reconhecendo o caminho do Senhor. Né? E por isso ele falou aqui, a gente tem que estar disposto a isso, né? O caminho do enviado de Deus. Quantas vezes o Senhor ele te envia a um lugar e você pensa, bom, Deus me enviou aqui, né? Tá tudo ali, né? Senhor Jesus. Mas quando o irmão começa a compartilhar aqui, né? A gente precisa estar focado nas coisas de Deus. Né? Senhor Jesus, como laser, né? Colimado ali. Aí quando aparecem as portas do inferno para resistir ao Evangelho, né? A gente vai lá e atravessa a porta. Ó Senhor Jesus. Então essas coisas, né? A reação dos outros, ou a falta de reação, né? Ou não gerar aquilo que você tinha como expectativa, não pode ser uma barreira para atrapalhar a vontade de Deus. Né? Alguns passam por situações e falam assim, também não quero mais servir, vou ficar no meu canto, vou largar tudo. Não, é a Cristo Jesus que nós estamos servindo. No Senhor, nosso trabalho não é vão. Vale a pena a gente lutar pelos interesses de Deus. Né? Paulo deixou para nós tudo isso aqui, né? E mostrou isso aqui não é para envergonhar os irmãos, né? Mas para que eles perceberem, né? Quem é genuíno após de Deus, quem é genuinamente enviado pelo Senhor. E como ele toca aqui, né? No final, a gente for ultrajado, tem que ficar em silêncio, senão se você revida, né? Se você vai lá e responde, se você fala a verdade, vão duvidar que você é servo de Deus. Olha lá, servo de Deus nada, olha lá, tá nervoso, isso e aquilo, por que não está vivendo no Espírito? Ó Senhor Jesus, é muito complicado. Mas a gente tem que realmente, né, olhar para o Senhor, olhar para a direção dele, nos fortalecer nele, né, e não ficar aguardando, né, que tudo vai dar certo, tudo vai ser bem recebido, mas que tudo seja feito sempre à vontade de Deus. É isso que a gente precisa procurar. Se eu quero contribuir para a obra de Deus, né, pelo trabalhar de Deus na vida dos irmãos, na minha vida, Senhor Jesus, agora a reação dos outros, essas outras coisas, né, isso não deve nos afetar. A gente sabe que afeta, né, de uma forma ou outra, mas diante disso tudo a gente não pode desistir, mas sempre ir diante do Senhor, para que Ele sempre nos aprove. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor,
esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.